coordenador do PROCON do nosso estado. Abraçar aqui a nossa amiga Carol, aí no bairro Boa Passagem, nos ouvindo aqui. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Doutor Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Perguntas pelo WhatsApp 988-775550, na nossa transmissão pelo Facebook, ou então aí pelo 3421-2272. Daniel César pergunta: doutor Márcio, visitei um estabelecimento comercial e percebi um cartaz no setor de bebidas que dizia que as mesmas tinham preço diferenciado para viagem e outro valor para consumo interno. Essa prática é legal? Marcos, olha, essa diferenciação de preço, que infelizmente ainda é muito praticada, ela tem que ter uma justificativa, porque senão ela pode configurar uma prática abusiva prevista na lei como proibida, como por exemplo o aumento de preço sem justa causa, ou então a exigência de uma onerosidade excessiva contra o consumidor que não se justifica. Por exemplo, se você vende a cerveja, a bebida, seja qual for, desculpa, para viagem, e ela vai quente, por exemplo, você não gasta energia para gelar, etc., e você vende no estabelecimento ela gelada, aí pode até justificar. Se você vai fazer uso de serviço de garçom, por exemplo, etc., pode em tese justificar uma diferença. Alguns estabelecimentos da cidade e até de fora tem essa prática, como se funcionasse como um armazém ou distribuidora, vendendo para fora, colocando um preço mais barato, e você veja, é até estranho, porque quando você vai consumir naquele estabelecimento, você geralmente tem gastos a mais. Pouca gente faz uso exclusivamente da bebida alcoólica, vai comprar um tira-gosto, vai pedir um petisco, alguma coisa desse tipo, dependendo da bebida, um refrigerante para acompanhar, uma água de coco, e às vezes isso gera mais lucro para o estabelecimento. Então ele tem ali um lucro dobrado, porque um bar, por exemplo, quem coloca um bar em um estabelecimento como esse, não pode cobrar do consumidor especificamente, separadamente, por exemplo, pelos freezers que geram aquilo, porque aquilo já é inerente ao estabelecimento, certo? Ou seja, para que haja qualquer diferença de preço naquele produto, é imprescindível que haja uma justificativa. Esse aumento de preço para quem vai consumir naquele estabelecimento, ele tem que ser justificado sob pena de configurar o aumento de preço sem justa causa, de configurar essa exigência de onerosidade excessiva, e dependendo das condições de que a oferta seja apresentada ao consumidor, pode configurar até um crime contra o consumidor. Porque, Marcos, você só negar informações, ou você omitir informações, ou prestar informação falsa sobre produto ou serviço de qualquer natureza, é crime contra o consumidor, com uma previsão, inclusive, de pena privativa de liberdade, certo? Que vai 3 meses a 1 ano, salvo engano, com possibilidade de agravante. Ou seja, é uma questão de analisar caso a caso. O ouvinte, qualquer pessoa, pode procurar o PROCON, pode fazer a reclamação. Uma denúncia pode ser feita pelo 151 do governo federal, pelo consumidor.gov.br, pelas redes sociais dos PROCONs. Inclusive, no seu blog, quem procurar, vai localizar aí uma reportagem onde há um PROCON Fone, que é um telefone celular do PROCON do estado do Rio Grande do Norte, certo? Justamente para você apresentar denúncias. Ou seja, tem várias maneiras de reclamar. E vai caber a defesa. Pode ser, obviamente, que o dono do estabelecimento justifique aquele aumento de preço. Pode ser que ele prove ao PROCON, ao poder público, que há uma justificativa, que essa diferença de preço não é ilegal. Se isso acontecer, ele vai receber o aval para continuar com essa prática. E se ele não justificar, ele vai ter que ou corrigir ou será punido. Quando você vai no restaurante, isso é aqui em Caicó, em qualquer parte do Brasil, na sua comanda está escrito: se você perder essa comanda, você vai pagar 50, 100, 150 reais, pela perda da comanda. Essa cobrança é legal? Totalmente ilegal. Ilegal, proibido, Marcos. Certeza absoluta? Absoluta. Você não pode ser cobrado porque perdeu a comanda. E às vezes os valores são absurdos. Mas não importa se é R$1 ou 50 ou 100 que estão lhe cobrando, certo? O estabelecimento ele tem que ter a responsabilidade do controle do consumo do consumidor. Ele entregar para você uma responsabilidade que é dele, porque é com isso que ele vai ganhar dinheiro. A repassar ao consumidor a responsabilidade, e se você perder aquele papel, vai ser cobrado por um valor irrisório, que muitas vezes é um valor muito superior àquele que você consumiu de fato. Então isso aí já existe decisões sobre isso, certo? Por isso que eu posso dizer claramente que é ilegal, é proibido, certo? Então, inclusive, se o consumidor perder aquela comanda e não for apresentado o valor correto do que ele consumiu, ele não pode sequer ser impedido de sair daquele estabelecimento, como alguns tentam fazer. Isso pode virar caso de polícia. Mas, olha, o estabelecimento, ele tem que deter os meios técnicos necessários, certo? Indispensáveis a cobrar por aquilo que ele fornece. Ou seja, a comanda ela é muito importante para que o consumidor tenha o seu controle.
Se você chega no estabelecimento ali sendo você não leva cartão de crédito, você leva um dinheiro trocado, 5, 10, 15, 20 reais, e você não pode passar daquilo na consumação, ou se por uma questão de saúde, você está fazendo dieta, então você está regulando sua alimentação e sua bebida, por exemplo. Então essa comanda é para servir para você saber o que está consumindo, para você ter uma ideia do preço que você vai gastar, para você não ser cobrado por algo que você não deve. Por exemplo, você consumiu 2 cervejas e aparecem 3 ou 4 na sua conta. A cerveja que você consumiu custa R$6 a unidade e estão lhe cobrando ali, sem você saber por quê, R$6,50, R$7,50. A comanda, ela é em benefício do consumidor e não pode se voltar contra ele de jeito nenhum. Então você, dono do estabelecimento, dê seus pulos. Você organize um jeito de você regular o que o consumidor está consumindo naquele estabelecimento e não de jogar nas costas deles, porque isso pode ser levado até como conduta de má fé, com a intenção de ganhar um dinheiro a mais se eventualmente acontecer a perda da comanda. Então que fique claro, no caso da perda da comanda, o consumidor não pode ser cobrado por taxa ou tarifa. A única coisa que o consumidor pode ser cobrado é por aquilo que ele consumiu e nada mais. Nada mais. A taxa do garçom continua sendo opcional, você paga se quiser. A questão do couvert artístico, ainda há discussão sobre isso, mas o entendimento majoritário é que você paga se quiser. Então o que você pode ser cobrado exclusivamente é por aquilo que você consumiu. E nenhuma taxa, é como por exemplo aquela taxa de consumação mínima ou até a taxa de desperdício. Isso aí não existe. A única coisa que pode ser cobrado do consumidor no estabelecimento é aquilo que ele consumiu de fato e acabou. Então, a cobrança é ilegal. É ilegal, é Só abusivo. o fato de, por exemplo, ter escrito na comanda lá, também já é ilegal, não? Marcos, eu considero que sim, porque já é propaganda enganosa. Propaganda enganosa, é proibido. E você está fazendo afirmação falsa, porque a lei não permite essa cobrança. No momento que você coloca na comanda que se perder vai ter aquele prejuízo ali, você está praticando o crime previsto no artigo 66 do Código do Consumidor. E como eu disse agora há pouco, há previsão de pena privativa de liberdade para esse crime. Tem pergunta no WhatsApp, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Dr. Márcio a respeito de um cartão Nubank que eu tenho, que eu estava comprando bem com ele. De repente, começou a entrar no meu cartão valores que eu não tinha comprado. Então, quando foi ontem, aí eu fiz eu cancelei, liguei para o banco, cancelei. E então, depois que eu cancelei, a menina disse, a senhora quer outra? Eu disse, eu não sei. Ela disse, não, a gente vai mandar um cartão para a senhora. Mas aí parece que tudo indica que esse cartão é virtual. Aí eu gostaria de saber, doutor Márcio Leonardo, o que eu posso fazer. Eu continuo com esse cartão ou eu não continuo? Porque eu gostaria de saber, doutor Márcio, porque eu tenho muito medo agora de utilizar o cartão, porque eu não sei como é ele e eu tenho medo de continuar usando e dar problema. Eu gostaria de saber, doutor Márcio, se é preciso usar, porque já tinha aparecido antes no cartão, quando eu estava comprando, aparecia valores de 64, 52, de 30 reais, que não tinha sido eu. Aí eu gostaria de saber por que será que apareciam esses valores. É tipo numa máquina, uma tal de uma máquina Pague Provar, eu não sei. Obrigado, viu, doutor Márcio? É isso que eu gostaria de saber. E aí, doutor Márcio Leonardo? Olha, o meu conselho principal é se livre desse cartão na sua vida. Um cartão que lhe dá medo, que você não sabe como funciona, que já errou contra o consumidor, que fez lançamentos que o consumidor não reconhece, esses valores que aparecem que você não sabe o que é. Marcos, muitas vezes pode ser decorrente até de uma compra que você fez e não lembra, pode ser decorrente de algum item que você contratou, quando você assinou, quando você pediu o cartão, mas olha, basicamente a questão é, se você não sabe pelo que está sendo cobrado, eu já parto do princípio que essa cobrança é indevida. Certo? Então, se esse cartão está lhe causando medo, transtorno, se livre disso em sua vida. Esse cartão virtual, ou ainda que se fosse o plástico físico que lhe foi oferecido, ligue e cancele tudo, porque ele está provando que ele está prestando um mau serviço ao consumidor. Então, você aparecer, Marcos, não é normal. Infelizmente acontece com muita gente de receber uma fatura e aparecendo ali compras que você não reconhece. Serviço de táxi do Rio e São Paulo, para gente que nunca saiu de Caicó, serviços de internet, de por assinatura,
fatura, para quem não tem, para gente que tem um celular lanterninha, que não tem como usar a internet no celular, para gente que tem uma televisão tubo de imagem, que às vezes não tem nem como se conectar esse serviço de TV por assinatura. Então isso aí nasce de falhas, ou falha ou fraude, certo? Ou alguém propositadamente lançou aquilo na sua fatura para ver se passa, e se passar vai continuar vindo. Se você pagar aquilo que você não deve, você vai continuar com esse problema, você não vai resolver. Ou pode ter sido um erro de um ou de outro, seja uma coisa, uma fraude ou um erro, a prática é reprovável, porque o cartão de crédito, que ganha muito dinheiro do consumidor, ele tem que prestar um serviço condizente com aquilo que ele cobra. Ele tem que prestar um serviço, no mínimo, Marcos, condizente com o tanto que os donos do cartão enriquecem, com os donos da operadora enriquecem as custas dos consumidores. Então, se ele está causando problema, causando transtorno, se aparecer um valor que você não reconhece, Marcos, olhe, pode ser R$1, pode ser menos de R$1, pode ser 90 centavos. Se aparecer um valor que você não reconhece em sua fatura, seja de que cartão for, ligue para o 0800 ou vá pelo site, reclame imediatamente, porque se esse valor você pagar, no outro ele dobra. E vai aparecer mais problemas em sua fatura junto com o seu cartão de crédito. Então, qualquer problema, a primeira atuação do consumidor é ligar e reclamar. Nesse caso aí, em que a ouvinte suportou esse problema várias vezes, ela tem o direito total de encerrar aquela relação comercial, e o cartão ele não tem o direito de ficar insistindo, nem oferecendo, às vezes, Marcos, coisa que você nunca teve direito, eles ficam oferecendo ofertas mirabolantes, descontos mirabolantes, para fidelizar o consumidor quando ele tenta se desligar daquela empresa. Por que não ofereceu isso lá no primeiro momento? Vem oferecer agora, sabe por quê? Porque ele vai perder dinheiro com sua desistência. Ele não quer perder, porque para eles todo centavo é importante. Então, para nós consumidores, todo centavo tem que ser importante também. Então, qualquer lançamento indevido, qualquer pequeno problema, você tem que ligar e reclamar. Se você fez uma compra em 6 vezes e apareceu em 4, ligue e reclame. Se você fez uma compra em 6 vezes e apareceu em 8, ligue e reclame. Se você fez uma compra que cada parcela ia ser R$55 e apareceu R$55,50, ligue e reclame. E se você vê que se você perdeu a confiança naquela empresa, perdeu aquela confiança no cartão, como é o caso da ouvinte, então você realmente se livre disso na sua vida. Você não é obrigado a perder o sono por causa de um banco, certo? Nenhum banco tem o direito de tirar o sono de um consumidor. Você acabe com a relação e procure outro. Tem tantos, né? Que você pode... Você descobrir uma empresa que vai satisfazer 100% das necessidades é muito difícil, principalmente quando se trata de instituição financeira. Mas uma que já provou que trabalha errado, que causa problema, que não tem condição técnica, competência técnica mínima para mandar uma fatura com aquilo que você gastou de verdade, aparecer outros lançamentos, então é uma empresa que não merece o seu dinheiro, não merece a sua perda de sono, sua preocupação, não merece que você fique gastando tempo ligando para resolver problemas. Certo? Então, a minha orientação, nesse caso, de acordo com o conteúdo da pergunta, ligue, cancele tudo, encerre ligações com a empresa. Se valores que você pagou, eventualmente, que tenha quitado no passado, que você não reconhece, podem ser discutidos. Judicialmente, você tem até 3 anos para discutir valores que você pagou, que você não reconhece, certo? E inclusive, cobranças indevidas decorrentes de tais valores. Se livre, procura outro cartão, tem muitos no mercado, certo? Inclusive, por exemplo, os bancos físicos que existem em Caicó, há o trabalho de cartão de crédito. Você pode contratar um cartão vinculado a uma loja, você pode contratar um cartão virtual, mas sempre tendo muito cuidado com a pesquisa, sempre tendo muito cuidado com a empresa. Procure uma empresa que tenha nome, que tenha CNPJ, uma empresa que você tenha pelo menos condições de reclamar quando acontecer um problema, porque hoje, Marcos, existem muitas empresas que você não consegue sequer relatar um problema. Para você contratar aquele produto, no caso um cartão de crédito, são 1001 vantagens, mas quando aparece ali um problema, quando sua fatura atrasa, não chega no dia, você não consegue emitir a fatura pela internet e vai pagar juros e multa por conta disso, você tenta ligar para ter um contato para resolver um problema e você não consegue. Então se livre desse tipo de empresa, faça da sua vida uma vida mais feliz ou com menos problemas. Nós vamos procurar mais problemas para a nossa vida, que já temos tantos. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Márcio. Olha, o que está acontecendo? Eu comprei um carro pela BV Financeira. Aí eu aqui com financiado. Aí eu queria pagar a fatura do mês de outubro e a última do carnê, porque tem um desconto. O que eu fiz? Eu liguei para o número que tem atrás do carnê, diretamente para a BV. Falei com a pessoa lá. Ela disse que para mim pagar, que ia se vencer, e a última, como seria a última do carnê, eles teriam que mandar um boleto para mim.
Perguntou se eu tinha e-mail, eu disse que tinha. Passei tudo direitinho, eles me enviaram esse boleto, eu fiz o pagamento e até hoje eles estão dizendo que eu não paguei, que não foi dado baixa. O que eu faço? E nesse dia que eu conversei com eles falaram comigo, disseram, esse número que você está conversando com a gente é seu? Eu disse, é meu mesmo. Depois a gente vai dar um oi para você no WhatsApp. Pronto, aí fico conversando com eles pelo WhatsApp. Só que agora tem um número ligando para mim, daqui do Rio Grande do Norte, 84. Diz que eu não paguei. É número de Curitiba, dizendo que não paguei. Agora eu não sei quem é que está falando a verdade, porque eu fiz a ligação do carnê da BV Financeira e já foi pago, mas eles disseram que eu não paguei. O que é que eu faço? O que é que ela faz? Quem está falando a verdade, obviamente, é a consumidora. Para isso existe o princípio da inversão, donos da prova no direito do consumidor. Você veja, Marcos, como é difícil. A gente fala agora há pouco de cartão de crédito, fala agora de uma financeira. Como é difícil o consumidor lidar com a instituição financeira. Seja o banco, a financeira, a seguradora, a operadora do cartão de crédito, o grupo de consórcio. São empresas muito complicadas. A consumidora está tendo problema para fazer valer um artigo de lei, porque você veja que no Código do Consumidor foi colocado o artigo 52, o parágrafo 2º, simplesmente para garantir ao consumidor o direito da quitação antecipada, total ou parcial, de um financiamento, de um parcelamento. Ela solicitou, não recebeu nenhum impeditivo, pagou e agora o banco não tem a condição sequer de identificar esse pagamento, certo? Então, olha, tem alguns meios da consumidora fazer uma reclamação, já que ela não está conseguindo resolver diretamente com o banco, ela pode reclamar da casa dela, sem precisar, por exemplo, chegar cedo aqui na Cidade do Cidadão, sem precisar pegar a fila no PROCON. A ouvinte ela pode fazer a reclamação, ela faz um texto ali no Word, no computador, para reclamar, para justificar esse pagamento. Ela vai colocar os dados do pagamento, Marcos, do comprovante que ela tem, o número da autenticação, o dia e a hora, valor, todos os dados do pagamento que ela realizou. E esse texto ela pode enviar diretamente para a BV Financeira, certo? Pode enviar, porque pelo site deles é possível você enviar a reclamação. Ela pode enviar essa reclamação dela, essa solicitação, para o site do consumidor.gov.br. Ela pode enviar essa reclamação para o site do Reclame Aqui. Ela pode enviar essa solicitação para o site do Banco Central do Brasil, que é www.bcb.gov.br. Ou seja, são vários meios de reclamar, e pode reclamar no PROCON de Caicó, porque o banco, o mínimo que você espera quando você faz um pagamento é que o seu credor identifique o seu pagamento. Pode ter havido algum problema? Pode. Pode haver algum problema em código de base, pode haver algum problema, inclusive no banco onde ela pagou, através do meu que ela pagou. Só que o consumidor, Max, não tem nada a ver com isso. A sua obrigação é pagar e você paga caro, a gente sabe muito bem por isso. A atitude da consumidora é muito correta, porque vai desonerizar, vai diminuir os encargos que ela paga. Então, quando você toma essa atitude de liquidar antecipadamente, quando você pode, você tem um empréstimo aí em 60 meses. Se você tiver condições de pagar uma parcela hoje, a parcela desse mês e a última que vai vencer, se ela demorar, quanto mais distante for essa parcela, maior vai ser a sua redução de encargos. Você tem inclusive que comprovar, atestar se a redução está sendo correta, se o banco está aplicando para você, porque não é desconto, Marcos, não é presente, não é gracioso. A lei diz claramente que é direito do consumidor liquidar antecipadamente, total ou parcialmente uma dívida. A liquidação total é você pagar tudo de uma vez, e a liquidação parcial é essa onde você paga uma parcela aqui e a última, com a redução proporcional de juros e todos os encargos da operação. Direito seu, está na lei. Então o banco não pode criar nenhum empecilho e muito menos dizer que você não pagou aquilo que você já pagou e ficar cobrando por isso. Esse tipo de cobrança por telefone, cobrança virtual pelo WhatsApp, ela fica um pouco mais complexa de você manejar até uma ação de reparação. Se chegar alguma cobrança, alguma exigência física pelo correio, pela SCT, você vai ter algum documento a mais. Nós vivemos num país muito burocrático, onde essa formalização do erro, ele é muito necessário para que você possa discutir judicialmente o seu problema. Mas agora, nesse momento, eu oriento ao ouvinte que crie esse texto, faça a reclamação, a solicitação por e-mail, por escrito, não por ligação, direto no site da BV Financeira, certo? Direto através do
consumidor.gov.br, através do Reclame Aqui e através do site do Banco Central do Brasil, onde você pode registrar uma reclamação. Não, se você não conseguir com isso a solução que você espera, porque, Marcos, isso pode ser, inclusive, isso pode ser uma atuação do banco tendente a impedir que o consumidor continue com essa prática da liquidação antecipada. Porque o banco, nesse caso, ele vende tempo. Ele vende tempo. Então o consumidor está pegando aquele tempo de volta e ele não vai pagar por esse tempo. Então a intenção ela pode ser direcionada a que a consumidora ouvinte não faça isso de novo. No mês que vem agora, não pague de novo a do mês e a última. Para que em janeiro não pague a do mês e a última, mais uma vez. Ou seja, pode ser tendencioso a criar um transtorno, gerar um problema, simplesmente para continuar ganhando mais dinheiro do consumidor no fim das contas. E isso é um direito seu, a liquidação antecipada está prevista em lei. Então, tente por esses meios que eu falei aqui, e se não conseguir, pode procurar o PROCON na Central do Cidadão. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, eu que agradeço pelas perguntas. Os beijos e abraços do mundo inteiro para a namorada Lee, que está nos ouvindo lá em Poeira. Para a minha mãe, que está nos ouvindo na casa dela, certo? Não pode faltar o recado do coração. E até a próxima terça-feira. 7h18. O Tomás Leonardo volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro Por Dentro dos Seus Direitos, sempre trazendo dicas do consumidor aqui para os nossos